boa tarde a todos. Nós vamos dar início a mais uma web reunião, hoje com o tema de monitoramento viral para a dengue. A palestrante de hoje é a Ana Paula Godoy, né? Então, professor, esteja à vontade para o nosso início de aula. Bem, obrigada, Márcia. Todos estão me ouvindo bem? Boa tarde a todos. Nós vamos, na realidade, retomar aquele primeiro momento em que nós iniciamos a discussão acerca do monitoramento viral para dengue para os municípios da Baixada Cuiabana. A gente está aqui hoje para discutir essa pactuação, como se dá a quantidade de amostras para serem encaminhadas para o MT Laboratório, como vai se fazer o cronograma do envio dessas amostras e a discussão sobre a organização do processo de trabalho para viabilizar a logística necessária para que se faça o preparo dessa amostra, a manutenção dessa amostra guardada, no caso, aí no município, e o envio dessa amostra até o MT Laboratório. Então, retomando rapidinho, o monitoramento viral, ela na realidade é uma ação de rotina que deve ser feita preferencialmente durante períodos não epidêmicos, de forma a garantir que os pacientes, 100% dos pacientes suspeitos para dengue, né, que estejam em período de viremia, ou seja, do primeiro até o 5º dia de sintomas, que eles possam ser submetidos ao exame de isolamento viral, tá? Como a gente havia falado, o exame de isolamento viral, ele é um exame confirmatório, um exame de interesse para a vigilância epidemiológica, porque a partir desses exames, a gente consegue isolar o vírus, o sorotipo de vírus que está circulando na população naquele dado momento. Então, a gente consegue descobrir se o vírus que está circulando aí no seu município é DENV 1, DENV 2, DENV 3 ou DENV 4. Mas para que a gente possa mapear isso e conhecer esse sorotipo que está circulando, a gente precisa fazer coleta de amostras de sangue dos pacientes enquanto eles ainda estiverem com esses vírus, né, circulando na corrente sanguínea. E quando que isso está acontecendo? Quando o paciente está ainda no chamado período de viremia. Ou seja, a contar do primeiro dia de sintomas até o 5º dia é quando eu consigo encontrar as partículas virais do vírus na corrente circulante do paciente. Então, as equipes, elas deverão estar principalmente médicos, enfermeiros, as equipes de laboratório, eles deverão estar devidamente preparados para suspeitar de forma rápida, precoce, de uma suspeita de dengue. Porque quanto mais esses profissionais demorarem para suspeitar da suspeita de dengue de um determinado paciente, mais tempo nós estamos perdendo e inviabilizando uma possibilidade de fazer a coleta do isolamento viral daquele paciente, tá? Então, hoje a gente está aqui por quê? Na última reunião da CIR, que é um momento, um encontro, um colegiado de gestores da Baixada Cuiabana, que aconteceu em 28 de maio, nós pactuamos que os municípios da Baixada Cuiabana estarão realizando o monitoramento viral. Pactuamos a quantidade de amostras que esses municípios coletarão, com que frequência ele coletará essas amostras, com que frequência ele enviará para o MT Laboratório e sob que condições ele deverá fazer esse transporte. Hoje nós estamos aqui, inclusive, para, junto com as equipes técnicas, discutir sobre essa pactuação e essa ação do monitoramento viral,
no intuito de auxiliar o gestor a passar essa informação para as equipes técnicas, porque houve gestor na reunião que se preocupou em não conseguir passar para a equipe como isso deveria acontecer. Então, nós estamos aqui hoje com esse intuito, de conseguir passar para vocês e dirimir qualquer dúvida que haja acerca da coleta das amostras para a realização de isolamento viral, para que a gente possa monitorar o vírus, os sorotipos circulantes do seu município, tá bom? Seguindo, então, só para a gente relembrar, no estado do Mato Grosso, nós tivemos os 4 sorotipos circulantes já presentes nos municípios de Mato Grosso no intervalo, né, no período de 2008 a 2015. Agora, em 2015, só foram isolados, por enquanto, daqueles pacientes que nós conseguimos fazer isolamento viral, conseguimos isolar somente o DENV1 e o DENV2, o sorotipo 1 sorotipo 1 e sorotipo 4. O sorotipo 1 já foi encontrado na Baixada Cuiabana. O município de Várzea Grande conseguiu coletar em tempo oportuno amostras para a realização de isolamento viral de 2 pacientes. E os 2 deram, né, o resultado desse exame foi DENV1, quer dizer, dengue, vírus da dengue do tipo 1, tá? Mas o que é importante ressaltar é que de 100% dos pacientes suspeitos da doença, um percentual muito pequeno é submetido à coleta de isolamento viral. Então, o Estado, nível central, esteve há mais ou menos um mês, através do próprio Telesaúde, retomando orientações acerca do isolamento viral, para que a gente possa desenvolver essa ação dentro dos municípios, tá? E possa melhorar esse indicador, porque a realização do monitoramento viral, ela nos permite, inclusive, entender como pode se dar, como essa doença vai se dar no município, se vai ser um período de uma doença muito grave, de uma forma possivelmente muito grave, se eu tenho muitos suscetíveis àquele sorotipo circulante que está no momento no município. Então, saber o sorotipo circulante é muito importante, porque eu consigo dimensionar a magnitude de epidemias dentro do meu município, né? E qualificar, inclusive, para poder desenvolver estratégias adequadas de controle, prevenção e controle da epidemia dentro do município. Seguindo, então, nós, ainda na apresentação anterior, nós conseguimos discutir algumas estratégias de organização dos serviços e dos fluxos para coleta de amostras e, até então, na nossa apresentação anterior, o preparo e o armazenamento das mesmas. Então, nós vamos retomar isso. Estratégia de organização dos serviços e fluxos. É importante que as equipes técnicas discutam juntamente com o gestor onde vão ser feitas as coletas de amostras, quando elas serão realizadas, quais pacientes serão submetidos a essa coleta, né? Onde realizar essa coleta? Serão as unidades que farão a coleta desses exames ou não? Serão os laboratórios, tá? Se em unidades, haverá então as unidades sentinelas, que é uma das estratégias de trabalho para fazer a coleta de isolamento viral, que às vezes um município grande, como é o caso de Cuiabá, como é o caso de Várzea Grande, provavelmente eu tenha unidades que atendam a mais pacientes, que sejam portas de entrada para aqueles pacientes suspeitos com dengue. Então, de repente, eu posso selecionar essas unidades como as minhas unidades sentinelas, onde estarão sendo feitas as coletas e o preparo dessas amostras para envio posteriormente ao MT Laboratório, que é o laboratório de referência para o Ministério da Saúde, para que essas amostras sejam processadas e consideradas pelo padrão ouro o exame realizado pelo MT Laboratório,
são considerados pelo Ministério esses resultados como viáveis, adequados, corretos, enfim. Quando fazer essa coleta? Vai haver algum período do dia ou não? É a qualquer período, qualquer dia? A gente está muito preocupado porque nós estivemos em alguns municípios que ainda mantêm a cultura de agendamentos para coletas de exames confirmatórios para dengue. Se eu tenho um agendamento para sorologia, que é um exame que vai avaliar a presença de anticorpos para aquele vírus da dengue dentro do organismo daquele indivíduo que era um suspeito para dengue, é uma coisa, eu consigo agendar, porque eu preciso fazer a coleta de sorologia após o 6º dia de sintomas. E tenho aí um período de até 45, 90 dias para fazer a coleta de uma sorologia. Então, agendar não se torna inviável, mas para isolamento viral, eu não posso depender da cultura de agendamento de coletas. Eu tenho que colher assim que o paciente estiver às minhas mãos, tá? Porque o paciente pode estar sendo. O que acontece? Estudos comprovam que a maior parte da população procura uma unidade de saúde quando ela está doente, principalmente em doenças de característica aguda, como é o caso da dengue. Eles procuram as unidades de saúde em torno do 3º, 4º dia de sintomas, ou seja, no final do período de viremia. Então, nós não podemos perder aquele momento em que o paciente está procurando pela unidade, né? E aí nós precisamos conversar com o gestor para que a gente possa trabalhar com uma organização do meu serviço que consiga fazer coletas em horários, inclusive, diferenciados. Período noturno, final de semana, feriados. A gente tem na Baixada Cuiabana a característica de grande parte dos nossos municípios em, inclusive, ter dificuldade de viabilizar a coleta a coleta de amostras, inclusive para a realização de exames inespecíficos, como é o hemograma. Então, assim, a gente precisa retomar conversas, as equipes técnicas de laboratórios, de unidades, precisam agendar, solicitar, retomar momentos de conversas com o gestor do município para que possa se organizar os serviços e os fluxos de forma que eu consiga captar esses pacientes em tempo oportuno para fazer a coleta do isolamento. Que pacientes que seriam submetidos a essa coleta de amostras, então, para o isolamento viral? Em períodos não epidêmicos, 100% dos pacientes que estiverem no período de viremia, ou seja, do 1º ao 5º dias, preferencialmente o 3º dia, que é o pico de viremia, é quando mais tem vírus correndo, né, presente na corrente circulante do paciente. Em períodos epidêmicos, a gente sugere algumas situações. Você pode, por exemplo, determinar que só vai haver coleta em pacientes que estejam em observação ou internação, né? Ou seja, aqueles pacientes que são considerados dos grupos especiais para dengue, que são as gestantes, menores de 2 anos, pessoas com comorbidades, os idosos, pessoas sob risco social, tá? Com sangramentos espontâneos ou induzidos. Ou ainda, posso fazer a coleta somente de casos suspeitos com sinais de alarme, ou que sejam casos graves, que estejam em período de viremia. Então, eu vou criar critérios para uma amostragem, porque em período epidêmico é muito difícil a gente colher de 100% dos pacientes. Então, em períodos epidêmicos, já se sugere que seja colhida somente 10% dessa população que esteja sob suspeita, né, com a doença, eu colho somente 10% desses pacientes, amostra somente de 10%. Então, eu posso, inclusive, eleger critérios para que eu possa definir essa amostragem, tá? E o importante eu preciso divulgar para os profissionais de saúde e para a população, tá?
essas estratégias, esses horários, esses fluxos, esses locais de coleta. Para que a população que já está adoecida, que está prostrada, com dores pelo corpo, com febre, ela não tem ainda que fazer esse vai e vem, né? De vai para a unidade, da unidade vai para o laboratório, do laboratório volta para a unidade. Isso faz com que a gente perca o paciente. Se eu divulgar em parceiros como mídia, farmácias, mercados, escolas, nas próprias unidades, se eu divulgar qual está sendo o fluxo dessa coleta, os horários, os locais, eu facilito essa relação do paciente com as unidades. E isso também agiliza a adesão, aumenta a adesão dos meus pacientes a realização desses tipos de exame, tá? Lembrando que exames, seja ele sorologia para dengue, que é a pesquisa de anticorpos, seja ele isolamento viral, que é a pesquisa do vírus na corrente circulante, ambos os exames, eles somente são exames para confirmação, são exames confirmatórios para dizer era realmente dengue ou não era. Então, eles são exames importantes para a vigilância epidemiológica, para a epidemiologia, para que eu possa traçar perfis, conhecer o comportamento da doença no meu município naquele período, tá? Para a assistência ao paciente, os exames confirmatórios não são relevantes, tá? Por quê? Dengue, por ser uma virose, ela tem tratamento inespecífico, ele é tratamento sintomático para febre, para dor e tem como base a hidratação. E para que haja um manejo adequado com a hidratação adequada, o que são importantes não são os exames de confirmação laboratorial, e sim os exames inespecíficos. Realização de hemograma com contagem de plaquetas, demais exames, dependendo do tipo de paciente e da situação em que ele se encontra, eu preciso de demais exames como provas bioquímicas, raio-x, ultrassonografia, são outros exames que realmente orientarão a conduta clínica com este paciente, o manejo, tá? Voltando lá então. O que mais que eu preciso me preocupar? Com o preparo e o armazenamento das amostras. Então, precisamos saber quem vai preparar essas amostras, quer dizer, após a coleta, vai centrifugar e vai guardar adequadamente, armazenar até que possa ser transportado para o MT Laboratório. Quem vai ser responsável por isso? Onde isso vai acontecer? Serão nos laboratórios de referências municipais? Se eles forem públicos, a conversação é mais tranquila. E se eles são terceirizados? Preciso, às vezes, retomar essas conversas e revisar as contratações, né? Revisar contratos. Porque a gente sabe que laboratórios terceirizados, por muitas vezes, não entendem a importância e a obrigatoriedade que eles têm enquanto instituições de saúde, né? Unidades de saúde que são, eles precisam viabilizar as amostras para serem encaminhadas para o MT Laboratório. Independente se esse laboratório terceirizado ele realizar o isolamento viral, o exame de isolamento viral ou não, e o município estiver pagando por isso, independente disso, o indicado e preconizado pelo Ministério é que essas amostras sigam para o MT Laboratório, que é o laboratório de referência para o Ministério da Saúde dentro do estado de Mato Grosso, tá? É o que alguns chamam de o LACEN, o MT Laboratório, o MT Lab, nós estamos falando do mesmo laboratório. Quando que isso vai acontecer? Quando preparar e quando armazenar? Eu preciso verificar isso, como isso vai se dar. Feliz ou infelizmente, nós estamos tendo alguns municípios da Baixada, pessoal, que estão tendo um horário de funcionamento do laboratório extremamente pequeno. São 2, no máximo 3 horas de coleta, e o processamento se dá só no período da manhã. Então,
Então, nós precisamos rever isso, tá? Porque eu preciso imaginar que eu tenho pacientes chegando a toda hora, a todo momento, a todo período do dia com uma suspeita de dengue, tá? Então, precisamos conversar com a gestão sobre isso. Como fazer o preparo e o armazenamento? Bom, é muito fácil fazer o preparo e o armazenamento das amostras. Para que vocês possam se orientar melhor, vocês estarão utilizando a nota técnica do MT Laboratório, terceira versão. Como é que eu posso fazer, Márcia, por favor? A gente vai estar mostrando a nota técnica para vocês conseguirem entender. Essa nota técnica, inclusive, terceira versão do MT Laboratório, ela já foi encaminhada a todos os municípios. Todos os gestores estão com essa nota em mãos. Mas caso haja necessidade, vocês conseguem baixá-la aqui, tá? Na própria apresentação, vocês conseguem baixar essa nota. E mesmo assim, se ainda houver algum problema para obter esse material, nós podemos estar viabilizando para vocês, tá? Bom, ok. Então, olha só. Essa nota, ela deixa bem especificada o que é um caso suspeito de dengue, tá? Todo paciente com febre e com duração máxima de 7 dias, ou seja, febre de 1 a 7 dias, tá? Acompanhada de pelo menos 2 dos seguintes sintomas característicos: cefaleia, mialgia, artralgia, dor retroorbitária, prostração, exantema, e que tenham sido expostas a uma área de transmissão com dengue ou com a presença do Aedes aegypti, essa pessoa é uma suspeita de dengue. Então, se nós atendermos lá na nossa unidade, uma criança, um idoso, uma gestante ou qualquer outra pessoa que tenha febre, refira, ela não precisa estar com febre no momento da consulta. Se ela referir febre, há um relato do sintoma febre. Então, febre e mais 2 desses sintomas, cefaleia, que é a dor de cabeça, e a artralgia, que é a dor nas articulações, e ela mora numa região onde tem o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, então nós podemos dizer que, dentre outras síndromes febris, ou dentre outras viroses, eu posso suspeitar de dengue também. E aí a preocupação é bastante grande, por quê? Algumas outras viroses são mais simples. A dengue é uma doença, inclusive, que está bastante subjugada até mesmo pela população. Ela está bastante banalizada como uma doença tranquila, que eu vou até a farmácia, compro meu paracetamol, compro a dipirona, tomo e melhoro, tá? E nós estamos tendo muitos casos com sinais de alarme ou até sinais considerados casos suspeitos graves de dengue, tá? Com formas hemorrágicas, com formas com comprometimento de órgãos internos, tá? Então, nós precisamos dar uma atenção especial para a dengue. Apesar de nós termos aí 2 novos nomes surgindo e amedrontando o pessoal porque os nomes são estranhos, a febre de chikungunya e o Zika vírus, tá? Febre de Zika, ambos, tanto chikungunya quanto Zika, apesar de terem um quadro bastante parecido com o da dengue, eles são menos letais que a dengue. Eles matam bem menos. A dengue, destas 3 viroses, ainda é a mais importante no que tange a cursar por uma forma grave e levar o paciente a óbito, tá? Então, nós temos que nos atentar para isso. Bem, então essa nota, ela vai explicar para vocês o que é o isolamento viral, que é a pesquisa do vírus, preferencialmente com coleta até o 3º dia do início dos sintomas, e o que é a sorologia, que é a pesquisa de anticorpos IgG e IgM a partir do 6º dia.
Inclusive, eu costumo particularmente orientar os municípios para que eles façam a coleta a partir do 10º dia. Porque do 6º ao 10º dia, os nossos manuais, as diretrizes, elas trazem a um percentual de falso negativo. Às vezes eu tenho um paciente que, se submetido à sorologia ao 6º dia, pode dar negativo, pode dar não reagente para dengue e ele estar com dengue, tá? Então eu aconselho a todos os municípios, quando a gente vai, e repito isso para vocês, a solicitarem, se tiver que colher sorologia, quer dizer, não deu tempo de fazer o isolamento, a pesquisa do vírus, vamos pesquisar somente anticorpos para confirmar se era dengue ou não, peçam para o paciente voltar a partir do 10º dia. Ele vai estar melhor, não vai estar mais com os sinais e sintomas que o deixam prostrado, né? Sem vontade de sair de casa, e você tem 100% de certeza que se der negativo é realmente negativo e se der positivo é realmente positivo, tá? Bom, com relação ao isolamento viral, então, aqui vem as orientações para a coleta do sangue, como ela tem que acontecer, tá? Ela deverá ser coletado, eu preciso coletar 10 ml de sangue sem anticoagulante. Após essa coleta, eu vou manter o tubo em repouso por 20 minutos para retrair o coágulo. E depois disso, centrifugar por 5 a 10 minutos para preparar o soro. E esse soro deverá ser dividido em 2 criotubos, tá? 2 criotubos. Para isolamento viral está aqui, ó. A amostra precisa ser encaminhada ao MT laboratório em 2 criotubos com 1 ml cada um, tá? Para que possa ser feita a realização do isolamento viral e a identificação, então, do tipo, se é 1, 2, 3 ou 4. Para acondicionar e transportar, aí vai depender muito do município. A nota técnica, ela traz 3 situações para acondicionamento e transporte dessas amostras. Essas situações vão depender do que, gente? Da distância que o município tem aqui de Cuiabá, onde se encontra o MT Laboratório, e das condições de transporte, logística, para trazer esse material aqui para Cuiabá, tá? Então, olha só, situação 1. Encaminhar o soro o mais rápido possível. Então, municípios como Cuiabá, Várzea Grande, Jangada, Acorizal, que são municípios bastante próximos, eles têm condições de realizar a coleta do material, fazer a centrifugação e a separação em tubos e trazer até o MT Laboratório num prazo de até 8 horas após a coleta. Então, municípios que têm essa proximidade e não têm dificuldade de transporte, né, que possa ser trazido nesse tempo, ele vai seguir essa situação aqui, ó, de acondicionamento e transporte, tá? Ele deverá, então, chegar ao MT Laboratório essa amostra em no máximo 8 horas. E ela deverá estar dentro de caixinha térmica, com gelo reciclável, suficiente para mantê-la entre 2 e 8 graus, até o momento da entrega. Se porventura esse município, apesar de ser próximo, não conseguir encaminhar essa amostra dentro das 8 horas, ele poderá, antes do transporte, manter o material em geladeira, não no congelador, tá? Até o momento que puder sair e encaminhar esse material para nós. Uma situação 3, que também se aplica a municípios como o que se encaixa na situação 1. Na ausência de botijão de nitrogênio, ou seja, ele fez a coleta, não consegue encaminhar dentro das 8 horas, mantidas direitinho dentro da geladeira, antes de encaminhar para cá. Então, ele deverá manter essa amostra em freezer, nunca em congelador. Se é para mantê-la mais de 8 horas acondicionada para trazer para Cuiabá para MT Laboratório, eu preciso manter em freezer. E eu posso manter em freezer por até 48 horas.
Só que daí o que acontece? A partir do momento que você mantiver a amostra em freezer a menos 20, ela vai estar congelada. E não poderá ser transportada a temperaturas mais baixas do que 20. Então, elas deverão ser transportadas no botijão de nitrogênio líquido, que mantém a baixíssima temperatura esses criotubos. Eu quero lembrar, os criotubos dos quais a gente está se referindo aqui em cima, eles já foram encaminhados às secretarias municipais de saúde. As duas únicas secretarias que até sexta-feira da semana passada não haviam pego ainda, né, conosco esses criotubos eram Barão de Melgaço e Jangada. E Brasilândia, que havia esquecido também, veio na reunião, levou o documento, mas esqueceu de levar, né? Não houve tempo hábil para entregar o pacotinho que foi com os criotubos. Então, esses 3 municípios não haviam pego os criotubos. Tirando esses municípios, todos os outros já receberam os criotubos, que são tubinhos pequenos. Os bioquímicos, laboratoristas, costumam chamá-lo de tubo G-Pendorf, tá? Eles são de a polietileno, se eu não me engano, é um plástico que resiste a baixíssimas temperaturas e é um tubinho bem pequenininho, tá? Esse tubinho ele já foi encaminhado para vocês na quantidade de amostras que nós pactuamos mensais para vocês encaminharem para o MT Laboratório, ok? Então, voltando, se o seu município que se encaixaria numa situação 1, porque é próximo e não tem dificuldade de transporte, mas se ele que se encaixa na situação 1 pela proximidade tiver alguma dificuldade de transportar essa amostra em até 8 horas, ele deve proceder com a manutenção dessas amostras em freezer a menos 20 por até 48 horas. E aí o que o município deverá fazer? Contactar a regional da Baixada Cuiabana e pedir o botijão de nitrogênio. Porque a regional vai ter um botijão sempre, a partir da semana que vem, esse botijão está com carga de nitrogênio e vocês poderão pedir ao escritório regional, caso precise transportar a amostra que já foi mantida em freezer, vocês ligam para a gente no mesmo dia e aí recolham, peguem conosco o botijão de nitrogênio para fazer o transporte da amostra aqui. E depois entreguem no mesmo dia do transporte da amostra, deixem a amostra no MT Laboratório, e tragam o botijão de volta para o escritório, porque o escritório vai estar atendendo outros municípios na mesma situação que vocês podem se encontrar nesse momento, tá? Bom, caso isso aconteça, enquanto você aguarda a chegada do botijão para fazer esse transporte, essa informação toda de que ficou acondicionado em freezer e que depois foi transportado por botijão, deverá ser informado na ficha de requisição do exame do paciente, tá? Dos pacientes que estarão, que os criotubos serão daqueles pacientes que foram submetidos à coleta, tá? Lembrando que, gente, o MT Laboratório só aceitará os criotubos com as amostras que estejam devidamente identificados com nome, data e hora de coleta, o nome do paciente, hora e data de coleta, tá? E deverão seguir com esses criotubos, a ficha do GAL, que é a ficha de requisição de exame, e a ficha de investigação da doença, tá? A ficha de investigação, não é aquela numerada, a ficha de notificação, é a ficha de investigação, que ela é específica de dengue e traz mais informações, que são de interesse do laboratório. Porque dependendo das informações constantes naquela ficha, médicos, enfermeiros se atentem bastante para essa questão, o laboratório, mesmo que o profissional médico possa não vir a solicitar exames diferenciais, aquela ficha, dependendo das informações, faz com que o laboratório mesmo já proceda com os exames diferenciais, tá? Ok, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Podemos. Ok, obrigada.
Eu só não estou achando onde passar. O X. Ah, é aqui, né? Ah, pronto, achei. Ok, pessoal, então vamos voltar. Bom, lá com vocês, lá no município, aí no município, é importante que vocês conversem muito com os gestores acerca dos equipamentos que são necessários para preparar e armazenar essas amostras, tá? Porque eu preciso de centrífugas, geladeiras e ou freezers em bom estado de funcionamento, para garantir a qualidade da amostra, tá? Então, precisam conversar com os gestores caso esses equipamentos precisem de manutenção ou precise da compra. Vale destacar, pessoal, que como o isolamento viral, sorologia, são exames de interesse para a vigilância epidemiológica, todos os municípios vêm recebendo, ao longo dos últimos 5 anos, recursos extras, né, o chamado incentivo para as ações de controle e prevenção da dengue. Ao final do ano, todo mês de dezembro, os municípios eles recebem um incentivo para auxiliar em ações voltadas à vigilância epidemiológica, controle de vetor, vigilância entomológica, educação e mobilização em saúde e assistência ao paciente e apoio laboratorial. Então, caso seja necessário fazer manutenção ou aquisição de equipamentos, conversem com seus gestores, porque a regional já passou nas reuniões de pré-sala do escritório, já passamos os valores, inclusive, que vocês têm em conta para viabilizar os custos, né, as despesas, para arcar com custos e despesas de ações voltadas à vigilância e controle da doença. Então, vocês podem lembrar o seu gestor, inclusive, e auxiliá-lo nesse processo, tá? Bom, então é o que nós conversamos. De acordo com o armazenamento, acondicionamento e transporte, os municípios vão estar distribuídos, né? Situação 1, 2 e 3, como nós já conversamos com a nota. Aí vem a proposta de pactuação com os municípios, então, da Baixada. Vamos lá. O cronograma para a coleta de amostras para o isolamento viral. Bom, segundo orientações do próprio MT Laboratório em aula, em web reunião, web aula que tivemos aqui também pelo Telesaúde, orientou-se que cada município fizesse coleta de até 5 amostras mensais. 5 pacientes, no caso, né? Submetidos a amostras, a coleta de amostras para o isolamento. Mas como nossos municípios são bem pequenos, e para a gente discutir uma estratégia que realmente seja factível, passível de acontecer, nós diminuímos esse quantitativo de amostras para alguns municípios. Então, pactuamos assim. A Corizal, ele vai estar procurando fazer a coleta do isolamento viral de até 3 pacientes por mês, o que totalizam 6 amostras, porque nós já falamos que a cada paciente eu colho 2 criotubos com 1 ml, certo? Então, por mês, a Corizal deverá colher amostras de isolamento viral de até 3 pacientes. Para isso, precisamos estar atentos para médicos, enfermeiros, equipes técnicas de enfermagem, atentos em seus trabalhos no momento da triagem, da pré-consulta e da consulta, em suspeitarmos de dengue, para podermos estar submetendo esses pacientes ao isolamento, tá? Barão de Melgaço, a mesma quantidade de pacientes. 3 pacientes, totalizando 6 amostras mensais, 2 por paciente. Chapada, 3 pacientes, 6 amostras mensais, 2 por paciente. Cuiabá, 6 pacientes, um quantitativo de 12 amostras, sendo 2 por paciente. Jangada, 3 pacientes, 6 amostras. Livramento, 3 pacientes, 6 amostras. Nova Brasilândia, 3 pacientes, 6 amostras. Planalto da Serra, 3 pacientes, 6 amostras. Coconé, 4 pacientes, devendo haver a coleta, então, de 8 amostras, tá? Santo Antônio de Leveger, 3 pacientes e 6 amostras. E Várzea Grande, 5 pacientes, 10 amostras. Então,
quando os gestores estiveram aqui na reunião de CIR, que é a Comissão Intergestores da Regional, eles levaram essas quantidades de criotubo, ó, tá? Levaram a Corizal levou 6, Barão 6, Chapada 6. Esses criotubos eles foram separados nos envelopes brancos, ok? E já foram entregues aos seus gestores. Aqueles municípios que ainda não retiraram os criotubos, esses criotubos se encontram nas pastas de cada município lá no protocolo da regional. Então, procurem agilizar para poder fazer a retirada desses criotubos, tá? A coleta é mensal. Então, você deverá encaminhar ao MT Laboratório essa quantidade de amostras por mês. A quantidade de tubos enviadas para vocês é para esse primeiro mês de pactuação, de julho, tá? E aí, cabe a cada município entender em que situação ele se encaixa quanto ao acondicionamento e transporte. Então, na nossa regional da Baixada Cuiabana, os únicos 2 municípios que se encaixam na situação 2, que nós não lemos lá para vocês, são os municípios de Brasilândia e Planalto da Serra. O que é essa situação lá da nota? Situação 2 da nota do MT Laboratório. Bom, municípios que não conseguem realmente chegar em 8 horas no município de Cuiabá para entregar a amostra, tá, ao MT Laboratório, ele realmente deverá fazer o transporte em botijão de nitrogênio. Inclusive, ele pode manter a amostra já dentro do próprio botijão. Faço a coleta e já condiciono, faço a coleta, faço a centrifugação, né? Deixo descansar, faz a retenção do coágulo, passo por centrifugação de 5 a 10 minutos e já coloco essas amostras, os criotubos, dentro do botijão de nitrogênio, para trazê-los para cá. O que nós, então, pactuamos com os gestores de Planalto da Serra e Brasilândia? Que tem dificuldade de deslocamento, tá? E algumas vezes de logística. E a gente sabe que o deslocamento, o deslocamento dessas cidades para cá perpassa 8 horas. Então, não adianta, eles precisam do botijão, eles não se encaixarão nem em situação 1, nem em situação 3. Nós colocamos situação 2 para esses municípios e acordamos com os gestores o seguinte: ficará um botijão de nitrogênio disponível para esses 2 municípios no município de Brasilândia, tá? Então, o município de Nova Brasilândia, a partir da semana que vem, vai retirar conosco o botijão de nitrogênio aqui na regional. Ele já vai estar com a carga de nitrogênio. Nós vamos orientá-lo quanto ao uso, vai seguir também o manual para esse uso e transporte, porque ele é um botijão que não pode vir balançando, igual o botijão de gás de casa, que você não pode colocar rolando em carroceria ou deitado, ele tem que vir em pé, bem preso entre bancos ou entre banco e console do carro, para que ele não se movimente, tá? E esses municípios, então, terão esse botijão lá. E ficará à disposição desses municípios lá. Então, o que a gente pede é que Planalto da Serra, assim que tiver uma coleta de amostra para isolamento, mantenha em freezer até poder levar para Brasilândia, no máximo em 48 horas, em 2 dias. E aí, coloca-se a amostra dentro o criotubo com a amostra dentro do botijão para encaminhar para Cuiabá, tá? Seguindo aqui, depois a gente responde as perguntas, tá, doutor Alexander? Bom, pressupostos para que tudo isso dê certo. Organização de processo de trabalho, tá? Preciso, dentro de tudo isso que eu tenho que fazer, primeiramente organizar meu processo de trabalho, inclusive capacitando os profissionais, e este é o momento de capacitação que nós encontramos para fazer com todos os profissionais, porque era impossível trazer todos os municípios, equipes técnicas dos municípios aqui. Então, assim, as equipes das unidades, gente, tem que estar cientes dessa ação. Quer dizer, está acontecendo monitoramento viral, o município pactuou o que ele vai fazer, então nós, médicos, enfermeiros, equipes das unidades, temos que estar preparados para suspeitar oportunamente dos casos e, mediante a suspeita, se o paciente estiver entre o 1º e o 5º dias, solicitar o exame de isolamento, tá?
As equipes dos laboratórios, sejam públicos ou terceirizados, têm que estar cientes da ação, da metodologia da coleta, armazenamento e transporte, para que realmente façam, viabilizem a realização disso tudo. Não adianta eu ter o médico aqui preparado para pedir o isolamento, para suspeitar do caso, pedir o isolamento, e o laboratório aqui emperra e fala que não vai fazer o isolamento, porque hoje não é segunda-feira, não é dia de coleta. Certo? 3. Profissionais conhecerem os instrumentos, o de notificação, o de investigação, que são as fichas do SINAM, né? E a requisição do exame do GAL, que deverão ser preenchidos para o encaminhamento das amostras dentro das condições que são estabelecidas e exigidas pelo MT. E isso aqui, ó, para esse preenchimento, vocês precisam se organizar aí na unidade também, tá? Quem faz o preenchimento da requisição do exame, quem faz o preenchimento das fichas de notificação e investigação, deixando bem claro que todos os profissionais de saúde, por lei, têm a obrigatoriedade de notificar qualquer caso suspeito de dengue e demais doenças agudas que estão na portaria 1271, tá? De 2015. Seguindo. Demais pressupostos. Preciso pensar em elaborar, confeccionar e divulgar essas informações. Eu preciso organizar e divulgar os fluxos para os profissionais da rede. Para quê? Para que eles garantam o acesso oportuno do paciente ao exame, para que a qualidade da amostra seja garantida, desde a coleta até o transporte para o MT laboratório. Preciso também elaborar, confeccionar e divulgar informações para organizar para a população, voltadas para a população, porque a população precisa entender a importância de realizar os exames específicos. Ela precisa saber as unidades e os horários de coleta, porque senão elas vão estar cansadas, chateadas, não vão querer se submeter aos exames e nós não vamos conseguir fazer o isolamento viral desses pacientes. Então, eu preciso que eles façam a adesão a isso, entendam a importância. Tá? O que mais? Logística é um outro pressuposto e esse é um dos mais importantes, porque muitos dos municípios e até mesmo gestores desses municípios colocaram que estão passando por dificuldades de logística importantes, como veículos, né? Materiais e equipamentos. Então, nós precisamos pensar em adquirir os insumos, os materiais, os equipamentos e os veículos. Eu preciso encontrar formas de aderir a atas para comprar ou fazer processos, né? Trabalhar, viabilizar processos administrativos para que possa fazer a aquisição desses insumos, materiais, equipamentos e veículos. Lembrando que o gestor, para que ele faça essa aquisição, ele precisa saber que você profissional da ponta, do laboratório, médico, enfermeiro, bioquímico, ele precisa saber dos materiais que você precisa ter, tá? E a quantidade. Quem levanta isso para o gestor, quem faz o levantamento disso para dizer, ó, nós precisamos de tubos numa quantidade X, é o profissional que está na ponta trabalhando. Tá? Então, a gente precisa de uma parceria, gestor e profissionais nesse sentido. Precisamos também, quanto à logística, confeccionar os instrumentos de preenchimento, né? O gestor, em contrapartida, tem que viabilizar lá para o médico, para o enfermeiro, para o laboratório, as fichas de investigação, as fichas de notificação e a ficha do GAL, entre outros instrumentos importantes. E precisamos agilizar a atualização de logins e senhas dos usuários, tanto do SINAM Dengue Online, que é o sistema onde eu vou inserir as notificações de dengue, né? Quanto do GAL, que é o gerenciador de ambiente laboratorial, que é o sistema do MT Laboratório, onde são registradas as requisições de exame para o MT Laboratório. O que a gente viu é que nós estamos tendo muitos municípios com antigos usuários que nem estão mais no município e que ainda têm login e senha,
E tem novos usuários, novas pessoas que estão responsáveis por fazer essas digitações, inclusão dessas fichas nos sistemas, mas que não tem login e senha. Então, segunda-feira, nós já estamos processando o memorando, o ofício circular. A partir de segunda-feira, vocês estarão recebendo, através, inclusive, dos seus e-mails, essa lista dos usuários, tanto do Sinandeng Online quanto do GAL. E aí vocês vão verificar. Se é o usuário antigo, não está mais no município, o gestor vai ter que pedir para excluir ele dos sistemas. E aí vai ter que pedir para incluir os novos. E nós estamos mandando para vocês as fichas de inclusão, tanto no Sinan quanto no GAL, ok? Bom, em princípio é isso que nós tínhamos para conversar com vocês. Ah, não, o cronograma a gente já mostrou. Eu quero a planilha. Pessoal, uma coisa importante. Como o município, essa relação entre fazer a coleta da amostra lá no seu município e encaminhar para o MT Laboratório é uma ação que ocorre, um momento que ocorre diretamente entre município e MT Laboratório, a regional tem dificuldade, às vezes, de acompanhar isso. Como é que está? Se vocês estão encaminhando ou não, se naquele mês vocês encaminharam exames de isolamento para MT, quantas amostras foram, quem foram esses pacientes. Embora nós também consigamos acessar o GAL, mas a gente vem tendo alguns problemas em acessar o GAL. Então, a gente elaborou essa planilha, que é uma planilha que, mensalmente, você deverá encaminhar todo final de mês, então, na primeira semana do mês consecutivo, até o dia 5 de cada mês, vocês nos encaminham essa planilha, colocando para a gente o município de que se trata, o mês da coleta de referência, quantas amostras estavam programadas. Por exemplo, a Corizal programamos 3 amostras. Quantas amostras ele coletou? Só uma. Então, ele vai colocar uma amostra coletada, tá? Essa amostra refere-se ao paciente João José de Almeida Silva, que mora à Rua São Benedito, número 15, que está no Sinandeng Online notificado sob o número 11.253, que está no GAL como paciente amostra número 102, com uma data de nascimento de 16/2/75, uma data de início de sintomas de... hoje nós estamos no dia 2, dia 2 de julho de 2015, e com uma data de coleta de 3 de julho de 2015, ok? E aí vocês mandam essa planilha para o escritório. Os gestores de vocês já estão com essa planilha em mãos, mas nós também, se vocês quiserem, podemos estar. Vocês conseguem baixar aqui agora, mas também nós podemos estar encaminhando via e-mail, ok? Bom, agora eu estou aberta às perguntas, qualquer dúvida que a gente possa estar esclarecendo. Já posso começar, inclusive, Márcia, com a dúvida do doutor Alexander? Sim, Ana, podemos começar a responder. Então, eu vou fazer a pergunta para você. O Alexander, a dúvida dele é se o isolamento viral, né, ele é só para dengue, ou se outros tipos de vírus também podem ser estudados com a mesma amostra. Com a mesma amostra, doutor. Então, quando o senhor encaminha para nós um exame de um paciente cuja sua suspeita, né, a sua suspeita, sua hipótese diagnóstica mais forte é dengue, o senhor, inclusive, pode pedir exames diferenciais. Porque a partir do momento que essa amostra estiver aqui no MT Laboratório, ela poderá ser submetida não só ao isolamento viral para dengue, como isolamento viral para demais doenças que tenham os mesmos sinais e sintomas, para fazer diagnóstico diferencial, tá? Então, inclusive, por isso que nós pedimos, doutor, que seja encaminhada a ficha de investigação do Sinan, né, do paciente. Porque, às vezes, o médico não pede um diferencial, mas o próprio MT Laboratório, mediante as informações daquela ficha, ele já submete aquela amostra a outros exames para tentar
detectar uma outra doença, ou uma chikungunya, né, um zika, qualquer outra das doenças. Bom, pessoal, a Ana vai estar disponível para responder as questões. Então, nós estamos aqui com os municípios, né, da Baixada de Jangada, de Cuiabá e aqui de Chapada. Então, se vocês tiverem mais algum questionamento, por favor, estamos aguardando. Então, claro assim, pessoal. Ana, enquanto o pessoal está ali, né, pensando, digitando, tirando, tentando ver quais são as dúvidas que ficam mais eminentes nesse momento, eu tenho uma questão. Você sabe me dizer qual o tempo que o MT Laboratório está pedindo para dar um retorno dessas amostras, então, assim, um resultado, tanto para a virologia quanto para a sorologia? Qual o tempo de espera? Então, o tempo tem sido bem mais curto do que antigamente, né? Em média, 2 semanas, 3 semanas. Alguns municípios da Baixada Cuiabana, às vezes têm questionado, que diz que tem demorado um pouco mais. Mas aí nós precisamos ver realmente se esse material foi aceito pelo MT, né? Se estava dentro das orientações do MT para ser recebido, se ele foi recebido, e temos que acompanhar esse processamento dessas amostras. Antes, inclusive, o MT estava fazendo, com essa amostra para isolamento, o MT estava submetendo os exames primeiro ao NS1. O NS1 é um teste rápido de triagem para detectar tem partícula de vírus de dengue, tá? Ou não tem partícula de vírus de dengue. Se o NS1 desse reagente, né, quer dizer, tem presença de partículas, aí ele passaria a ser feito o isolamento viral, para ver que vírus que é especificamente. Atualmente, o MT não está passando a amostra, não está submetendo a amostra ao NS1. Ele está fazendo o isolamento viral direto. Então, esse tempo ele fica mais curto, inclusive, mas o que se pede, eu estive falando inclusive com a Virgínia, do MT Laboratório, e ela pediu mais do que nunca critérios para encaminhamento. Então, assim, a equipe técnica da ponta, né, os técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, deverão ser bem criteriosos nas perguntas ao paciente, para realmente captar pacientes que estejam dentro do período viável para a coleta de isolamento, né? Porque o que está acontecendo muito também é que chegam amostras para fazer isolamento, mas elas estão dando negativo. E a hora que a gente vai melhorar essa investigação, a gente descobre que esse paciente, na realidade, já tinha passado do tempo oportuno de coleta, né? Agora, com relação ao tempo de processamento, ele está sendo bem mais curto, porque antigamente ele era encaminhado para fora. Hoje, tanto sorologia quanto isolamento são realizados aqui, dentro do MT Laboratório. Então, em média, 15 dias, no máximo 3 semanas, pelo que eu estou sabendo. Por isso a importância, então, dos municípios estarem colhendo o material no tempo oportuno, né, de ter esse olhar mais refinado com relação ao paciente, aquilo que o paciente ele realmente relata quando ele chega na unidade de saúde. Isso, porque assim, nós temos que ter um olhar cuidadoso e vigilante, né? No sentido de adquirir informações mais fidedignas possível para a gente chegar realmente no primeiro dia de sintoma do paciente. Porque daí eu entendendo, detectando bem qual é o primeiro dia, aí eu vou conseguir perceber naquele momento da consulta em que dia que ele está, em que período que ele está. Se ele está num período em que eu tenho muitos vírus na corrente circulante, né? Principalmente se ele estiver no terceiro dia, ou não, se ele estiver fora desse tempo, né? Pessoal, ninguém tem mais questionamentos?
Vocês querem voltar em alguma planilha, por favor, sinalizem aqui pelo bate-papo que a gente volta na planilha, em situações. Alguém ficou em dúvida com relação a quando encaminhar, em que situação se encontra? Por favor. Todo mundo já foi embora, né? Estou de olho em vocês, baixada. Ana, então vamos fazer as considerações finais? Bom, eu quero inicialmente agradecer à equipe do Telesaúde pela oportunidade, porque foi a ferramenta que nós encontramos para estar mais próximos da ponta mesmo, perto do profissional que está aí vivenciando a consulta, o tratamento do paciente, né? E a coleta dos exames que se pede para confirmar a doença. Então, a Regional da Baixada Cuiabana agradece o Telesaúde por essa oportunidade. Quero agradecer imensamente os municípios que estiveram presentes. Pedimos encarecidamente que as equipes realmente se unam, estejam junto com o gestor, para organizar seus processos de trabalho e fazer com que essa ação de monitoramento viral ela dê certo. A regional se coloca à disposição para quaisquer dúvidas e quaisquer orientações, tá? Tanto pelos telefones que nós já temos, que é o 3324 1081 e 1082, 624 6621, e pelo e-mail também, tá? Que é ers.ces.mt.gov.br. É até cadê o xizinho da apresentação aqui? Obrigada. Aqui no começo, vou colocar no comecinho que a gente tem. Não. Não coloquei meus dados aqui. Bom, enfim, nós estamos à disposição tanto por telefones quanto por e-mails para tirar as dúvidas e poder orientá-los, tá? Vocês estarão recebendo, a partir da semana que vem, tanto a apresentação quanto os documentos que nós mostramos aqui para vocês também, e aquela questão dos profissionais que estão cadastrados nos sistemas, para que vocês possam levantar se esses profissionais continuam responsáveis pelos sistemas e se precisam ser cadastrados novos profissionais, tá? Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu quero também lembrar a todos que essa apresentação foi gravada, né, e que ela vai estar disponível na semana que vem no site do YouTube, no canal Teleeduca Mato Grosso, sendo disponibilizada, e que nós, Telesaúde, agradecemos a sua presença. Ana Paula, agradecemos ao escritório por estar presente enquanto parceiro, né, dentro de todo o projeto do Telesaúde. Nos deixamos à disposição também para todos vocês. Se precisarem, se tiverem dúvidas, consultem, né, peçam uma teleconsultoria e estamos à disposição. Uma boa tarde a todos. Estamos encerrando por aqui mais uma web reunião. Boa tarde.